Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra. Muito bom, né? Vamos lá, como diz, o que nos interessa. Isso. O tema, a restauração pessoal e funcional. Bem. Não é? Porque é interessante isso, ela é pessoal, mas ela tem que ser funcional também, né? Nós temos aqui o Salmo 51, versículo 3 e 4. Né? O Salmo 51, Davi, ele abre o coração. Né? Até então ele estava levando a coisa, né, como muitas pessoas levam, achando que Deus não viu o pecado e nem presenciou o acontecimento. E Davi estava nessa situação, levando tudo numa boa, tranquilo, caminhando tranquilo, mas de repente aparece um profeta, não é? E coloca ali uma situação para Davi, e é isso que nós vamos colocar hoje sobre esse salmo, que é Davi abrindo o coração para Deus na questão do arrependimento. Aqui no 51, de 3 a 4, fala assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Não é? Então nós temos Davi aqui abrindo o coração e colocando que realmente ele pecou contra Deus. Né? Que muitas vezes as pessoas colocam no sentido assim, que pecou contra as pessoas, mas a primeira coisa que a gente quebra é contra Deus, não é? Ele quebrou, né, ali o pecado dele quebrou referente à lei do Senhor. E muitas vezes nós saímos do alvo, o alvo do Senhor, a direção do Senhor. Davi escreveu o Salmo 51 logo depois de ter adulterado com Batseba. Por que algum líder é retirado, ou alguns líderes são retirados do cargo quando falham moralmente? Por que Davi pôde continuar como rei? Aqueles que não se arrependem depois de cometer alguma falha, ou que se arrependem somente por uma questão de exibição pública, muitas vezes perdem sua posição. Alguns pecados, sem dúvida, desqualificam os líderes a continuar na liderança, mas, em geral, eles fracassam mais por causa dos seus enganos do que por causa dos seus erros. A história ensina que o povo normalmente perdoa um líder que confessa seus erros, mas se recusa a perdoar aqueles que ainda não estão arrependidos. Os erros não precisam ser fatais. Todos cometemos erros, mas quando um líder engana as pessoas e perde a confiança delas, elas não mais o seguem. Quando Natan confrontou Davi acerca do seu pecado, antes de falar eu queria dirigir a você. Muito obrigado. Mas não pequei, não, viu, gente? Não. Ele. Jesus amado. Nós já temos aqui algumas participações bem já no iniciozinho, antes de passar a palavra aqui para o pastor Rogerinho. Então, DDD 32, a pessoa não se identifica, mas paz, que bênção, agora estou conectado com vocês. Amém? Que bom ter a sua conexão, você não se identificou, mas independente, né, da identificação, é importante sabermos que nós temos as pessoas conectadas. Aqui o DDD também 32, arrumando a cozinha e ligada na Rede Super. Ele mandou aqui a fotinha da televisão na cozinha, né, sendo ministrado e abençoado. É a Carolina de São João del Rei. Obrigado, viu, Carolina? Que bênção. Não é? Nós temos aqui, meu nome é Roseli, quero pedir oração por mim, meu esposo e minha gestação. Estou grávida de 7 meses, para que o Senhor nos abençoe e nos ensine a criar a nossa filha para a glória dele. Amém? Nós vamos orar sim aqui no final do programa. Também mais um pedido de oração. Peço oração em favor de minha família, meu esposo,
Clemildo, minha filha Júlia, que tem 7 anos, e eu, Eliane. Fazemos parte da Igreja Boas Novas em Marataízes, no Espírito Santo. Estamos passando por grandes lutas, mas creio que Deus está no controle e a nos abençoar. Amém? Vamos sim orar por você. A paz, não posso me identificar, moro junto sem casar, não posso me casar agora, estou em pecado grave, que eu perca pecado grave. E eu perca a salvação em Cristo. Gosto muito do programa, peço orações por mim e minha família. E sei que Deus sabe dos meus motivos e Ele é misericordioso e longânimo. Ela mora em Belo Horizonte. Ele é, mas também Ele é justo, né? Então isso é importantíssimo a gente entender. Ele é misericordioso, não é? Mas Ele também é justo. Ore por mim, pela minha família, sou pastora, mas estou passando um momento difícil. Descobrimos que nosso filho tem uma síndrome, ele tem 3 anos e não anda. Para os médicos é impossível, mas eu creio no poder da oração. DDD 22, né, interior do Rio de Janeiro. Né? Nós temos aqui mais uma. Minha participação. Ok. É isso, por enquanto. Ok. É interessante o tema hoje, Rogério, porque é uma situação que nós, principalmente no contexto, né, de igreja, nós vemos isso com frequência. Há uma tendência, né, onde o pecado que torna-se um escândalo, ele tem um peso diferenciado de um outro tipo de pecado que não chega a ser um escândalo. Há uma tendência a se tratar de forma diferenciada alguns tipos de pecados dentro do próprio corpo de Cristo. Sim. Né? Nós queremos primeiro deixar muito claro que não há distinção de pecado diante de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por isso todos carecemos do perdão de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é o único meio capaz de perdoar pecados. Então, é importante a gente deixar isso muito claro antes de qualquer discussão que possa vir, porque uma coisa é tratarmos o pecado, outra coisa é tratarmos o pecador. O Senhor, Ele foi longânimo, como já tem uma participação com o pecador. Ele foi paciente com o pecador, mas Ele não tolerou o pecado ou a prática do pecado. Então, isso é uma outra coisa que nós também precisamos diferenciar e ressaltar antes da gente entrar mais especificamente no tema de hoje. O que acontece muitas vezes, e essa tem sido inclusive uma questão que aparece com frequência aqui, pessoas que estão em uma posição de liderança e mesmo não estando em uma posição de liderança direta, no caso do pastoreio, mas como líder de célula, ou como ministro de louvor, ou como um diácono, qualquer função de liderança dentro da igreja, como que essa pessoa, ela, depois de cometer determinado pecado, ela deve ser tratada dentro do contexto da igreja. Certeza. Não é? Então, a primeira coisa, e aí que o Guerra comentou na introdução que ele leu, o que faz a diferença não é o pecado em si. O que faz a diferença é como a pessoa que pecou se comporta depois de pecar. Não é? É esse que é o ponto onde vai realmente fazer diferença. Há determinados pecados que eles se tornam públicos e quando se tornam públicos, se tornam escândalos. E aí ele realmente precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque se tornou escândalo e o escândalo leva outros a enfraquecerem na fé. Então, realmente precisa de ter
uma exortação e assim como aquilo se tornou público, que esse tratamento também seja trazido de forma pública. Então, isso também é importante. Agora, o que é realmente importante, o que qualifica ou não a pessoa estar ou continuar, ou mesmo não continuando naquele momento, que é uma coisa também interessante que a gente precisa, né, rever, mas ser tirada momentaneamente para ser tratada e depois ela poderá ser reconduzida àquela função ou uma função semelhante. Né? O que faz isso e o que determina isso? Se a pessoa é tirada ou não, se ela fica ou não, se ela é tratada e depois reconduzida ou não, não é, na realidade, o tamanho do pecado. Exato. Porque não existe nem pecadinho, nem pecadão. Mas é como essa pessoa se comporta diante da situação do pecado e o quanto esse pecado foi escândalo ou não. O quanto ele foi pedra de tropeço para os pequenos e para os menores na fé. Isso nós precisamos considerar. Claro. Né? Às vezes o pecado não é tão grande quanto o estrago que ele gera, que fica muito maior, as consequências que ele traz. Exatamente. Não é? Então, isso nós precisamos considerar e o nosso tema hoje vai abordar exatamente essas questões. Exato. Nós temos aqui uma participação lá de 71, que é Salvador. Diz assim: bom dia, meu nome é Egenilson, sou músico em um ministério, sou novo na fé, eu tenho 3 anos na presença de Deus. Mas tenho uma dúvida sobre qual a vontade de Deus sobre o meu ministério. Eu gosto muito de música, mas às vezes me deparo com situações em que me leva muito a orar por cura e cuidar de pessoas. Eu tenho dúvida em qual seja o ministério ou missão que Deus tem para mim. Vocês podem me tirar essa dúvida? O louvor liberta, né? Você pode anexar um com o outro aí. Exato. Pode fazer uma conexão aí, não é? Lembrando o Rogerinho, para fazer uma conexão, ele pode usar o louvor para a área de libertação, né? De cura, aliás, né? Cura, né? Eu vejo assim, que se o ministério dele louvor, ele pode usar essa outra área dentro do ministério dele. Claro. Não é? E o ministério de louvor não é só exatamente essa parte, né? É cura e libertação também, né? Liberta. Então, eu vejo assim, como você disse que é novo na fé, e muitas vezes as pessoas têm entendimentos diferenciados ou distintos no que diz respeito, ou seja, a música como um talento, como um dom, ou a música como um ministério. Né? No momento que você entende que ele é um ministério, então a partir daí é uma avenida que Deus pode usar isso para muitas áreas, né, na sua vida, no seu ministério. Se você focar apenas num talento, num dom, ele vai ser um talento, um dom e pode ser muito usado também. Mas quando você tem a visão de missão, de ministério, então é muito diferente, né, essa situação. Então, deixa eu passar aqui que nós estamos chegando muitas participações. Aqui eu tenho: bom dia, peço oração pela vida da minha filha, Ana Luísa, está com alguns problemas de saúde, não defini qual é, DDD 22. A paz, pastores, preciso de um conselho porque é tão difícil voltar ao primeiro amor. Por que é tão difícil voltar ao primeiro amor? Não tenho mais aquela paixão por Jesus, pela obra, pelas pessoas. Tenho pedido ao Senhor para aquecer meu coração. Por conta disso tenho desanimado. Acho que não tenho solução. DDD 67. Eu creio assim, o primeiro amor é um impacto que a pessoa tem de novidades. Não é? Ela vem de um mundo diferente e entra no mundo espiritual, ela tem impacto de novidades. E muitas vezes no passar do tempo você vai perdendo esse aquecimento espiritual que você teve. Eu acho que é parar e buscar lá o que te trouxe impacto
fazer uma retrospectiva aí, aonde te esfriou, né? Que nessa caminhada aí alguma coisa aconteceu para te esfriar e tirar de você o primeiro amor. Volte lá, não é? A Bíblia fala, volte e arrepende, aonde caiu, né? Talvez você não caiu, mas você esfriou alguma coisa que tirou aquele pique que você tinha, alguma decepção, alguma amargura, alguma coisa assim que deixou você chateado e tudo, algum acontecimento, volte lá. Tenta tirar isso do seu coração, limpe o coração primeiro, para que aí possa voltar esse primeiro amor dentro de você. Jeito tem, o Senhor pode fazer isso, o Espírito Santo pode te encher de novo. Agora vai lá atrás e tira essas coisas que ficaram para trás e limpa o coração. Dá uma varredura aí. Amém. Aí a coisa Opa. Eu queria fazer um comentário, Guerra, porque Sim. muitas pessoas passam por essa situação achando que perderam o primeiro amor e na realidade elas não perderam o primeiro amor. Há uma coisa muito interessante que nós, quando chegamos para o Senhor, nós somos como crianças, bebês na fé. E como criança, muitas vezes nós agimos na impulsividade, porque a criança é assim. Com certeza. Então, ela vai e age sem pensar, sem medir consequências, sem medir esforços. Mas a tendência é que nós venhamos o quê? Crescer amadurecendo. E amadurecendo tanto na fé quanto emocionalmente. E isso acaba muitas vezes trazendo para nós não um esfriamento, mas uma maneira de que muitas vezes onde nós avaliamos de uma outra forma aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer por causa do próprio amadurecimento, que é algo natural e nós devemos crescer e amadurecer. E aí, as coisas de menino não convém mais. Então, muitas vezes você não esfriou na fé. Você está mais prudente em fazer determinadas coisas. E aí o fruto, ele vai ser diferenciado também, né? Mande um alô para Coroatá, no Maranhão, que está ligado na Rede Super. Grande abraço aí em Coroatá. Deus abençoe vocês. DDD 99. Obrigado aí pela sua audiência, viu, queridos? DDD 31, bom dia, pastores, que a paz e a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês hoje e sempre, amém, obrigado. A pessoa que não se identifica. Nós temos aqui uma outra participação, já li esse aqui, vamos lá, mais uma aqui, antes da gente entrar no próximo tópico. Bom dia, a paz do Senhor. Eu e minha companheira somos ajuntados, diz aqui, DDD 88, Ceará, há 12 anos. Somos novos convertidos em Cristo, porém ela disse que perante a Deus estamos em pecado, porque não nos casamos. E disse mais que não podemos ter mais relações sexuais até nos casarmos no civil. Me ajuda. Eu me lembrei de você, me ajuda aí. Me ajuda aí. O nome dele é Cláudio, no Ceará. Obrigado, Cláudio, pela sua mensagem. Ela está certa. Né? Está certa. Ela está certa. Tá? Ela está tomando posição certa. Não é? Agora você, o que você vai fazer? Casar. Resolve o problema logo. E faça isso quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Se você gosta dela, vive bem com ela, meu querido, o que te impede? Case, não é? Olha, vocês já viviam bem antes de Jesus, a probabilidade de viver muito melhor com Jesus. Agora, como a gente fala às vezes aqui entre nós, nada de braçada, nada de braçada. Agora que existe a possibilidade de tudo ficar legalizado, certinho, diante do Senhor e diante das autoridades, né? No aspecto civil, né? Ela diz não só no civil, mas é importante também o aspecto espiritual, né? Já que vocês estão agora caminhando com Cristo, né? Olha que maravilha poder ter a bênção, né, de um pastor sobre a vida de vocês, sobre essa união, né, para deixar de ser apenas uma união para se tornar uma verdadeira aliança agora, né, com um cordão de 3 dobras, né? Marido, mulher e o Senhor nesse processo.
e tendo a bênção do Senhor, né, na vida de vocês. Tem a pergunta aqui do DDD 75, diz assim, é necessário confessar para todo mundo para sermos perdoados? Rogério, essa é uma questão interessante, né? E há algumas pessoas que, inclusive, dizem que é necessário que essa confissão, muitas vezes, seja pública ou para todo mundo. Eu prefiro avaliar primeiro a situação para saber se realmente é necessário que seja uma confissão para todo mundo ou uma confissão pública. Eu acho que se aquilo que já é escândalo, então ele precisa ser tratado publicamente porque é um escândalo. Aquilo que não é um escândalo, ele precisa ser tratado levando em consideração aos outros, aos pequenos, aqueles que não vão ter maturidade suficiente para lidar com aquela situação ou para saber aquilo que está sendo tratado. Então, cada caso precisa ser avaliado e a orientação é que a palavra de Deus é clara, que nós devemos confessar uns aos outros para sermos sarados, né? Então, agora, quem são esses outros? Esses outros são todo mundo ou não? Então, isso é uma situação que vale a pena considerar com muita prudência na presença do Senhor. Exatamente. Isso é importante fazer a separação, se é um membro, né? Já está dizendo membro de um corpo, e ainda mais se essa pessoa exerce uma liderança nesse corpo. Então, são questões que precisam ser estudadas, é isso mesmo. Nós temos aqui a participação do DDD 22, assim, paz do Senhor para todos aí. Eu perdi meu filho na tragédia de 2011, lá em Nova Friburgo, né? Não paro de chorar até hoje, né? Faz 5 anos já, quer dizer, está caminhando para 5 anos. Sou de Nova Friburgo, eu peço oração. Estava aqui digitando e chorando ao mesmo tempo. O que a gente pode dar uma palavra para ela? A perda, muitas vezes, a pessoa carrega dentro dela por muito tempo. Nós não sabemos, né, durante esse período, o que você recorreu para amenizar essa situação dentro de você, para você conviver com isso. Eu creio que você precisa de um acompanhamento, tá, para você poder conviver com essa perda. Não é lembrar assim de uma forma antes que te traga uma saudade, mas que traga também um conforto dentro de você. Isso precisa de ser trabalhado. Então eu acho que você deve procurar alguém que possa te ajudar nessa situação e que muitas vezes as pessoas não conseguem carregar esse fardo sozinho. Precisa de ser acompanhado. Eu aconselho a você, né, pelo quadro que você falou e pelo tempo que tem 5 anos, você procurar alguém para que você seja acompanhado, tá? Amém. Aqui de DDD 31, a paz, pastores. Meu marido mente em tudo, não gosta de ter diálogo, até para ir na casa da mãe dele, que mora em outro bairro. Alerto quanto a mentir demais, fica nervoso, mas não para. Peço orações por mim e por ele e minha família. Assisto sempre o programa e aprendo muito com vocês, né? Eles são evangélicos. Se ele vive uma situação de mentira, ele realmente precisa não só de oração, mas ele precisa de alguma coisa além da oração. Porque se ele é evangélico, ele já sabe que o diabo é que é o pai da mentira. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Com certeza. Não é? Então, há alguma coisa que faça com que ele crie esses personagens ou essas histórias, ou que tenha uma necessidade de criar uma história ou fugir da própria realidade, e isso é algo que precisa realmente ser trabalhado além da oração. Então, uma boa opção seria, já que aqui de perto, que pudesse ir
passar pelo processo na clínica para ver aonde está, né, a base para esse tipo de comportamento que ele já sabe que não é um comportamento ideal. Se não houver um posicionamento, né, uma escolha, é o que precisa existir, né? Além da oração. Sim. Querer ser tratado e querer ser semelhante ao Senhor. E aí, Guerra? Nós temos aqui, Rogério, uma sequência da consequência, né? Então, quer dizer, houve uma consequência, o pecado, agora vem a sequência aonde nós vamos caminhar aqui, qual a atitude que foi tomada diante do que Natan falou com ele, que é a questão do Salmo 51. Né? Ele teve que tomar uma atitude. E o pecado tem que se tomar uma atitude de arrependimento. E a primeira colocação, ele caiu no chão, chorou amargamente arrependido. Então vem essa... que Natan falou que ele era, não é aquele que tinha feito, né, aquilo com a ovelha. Então essa questão aí do pecado, a pessoa tem que sentir, né, quando ele chorou amargamente, ele sentiu o peso do pecado que ele tinha feito. Né, isso trouxe essa amargura dele. Se não tiver isso, Rogério, não é arrependimento genuíno. É verdade. Não é? Eu vejo isso, a pessoa tem que sentir mesmo, ela tem que sentir aquela dor dentro dela para que ela possa sentir depois o alívio, né? Depois da dor, você toma um remédio, não vê um alívio? É verdade. O pecado é a mesma coisa, você sente aquela amargura, aquela dor, aí depois que você confessa aquilo, aí vem aquele alívio, né? E ele sentiu a amargura do pecado, ele sentiu o peso do pecado, ele sentiu a dor do pecado, não é? Então nós temos aqui, né? Como é que a gente arruma com isso aí, Rogério? É interessante quando o próprio Davi diz na oração que ele faz ao Senhor, somente contra ti pequei. Sim. Na realidade, quando nós olhamos o pecado de Davi, nós vamos ver que Davi não pecou somente contra o Senhor. Né? Sim, com então, certeza. na realidade, ele pecou contra Urias, Sim. Né? Porque Urias foi morto por uma ordem dada a ele. Sim, né? com certeza. Levou outras pessoas a pecarem porque ele deu uma ordem para o comandante do exército colocar Urias na frente em uma posição que ele sabia que Urias iria morrer. Então, a Bíblia não diz claramente como era essa relação antes com a mulher Batseba, mas com certeza ele mandou chamar Batseba, e isso a Bíblia diz. Sim, com né? certeza. Então, ele também levou Batseba a pecar. Então, quando a gente começa a olhar o contexto, não foi somente contra Deus, mas quando há um genuíno arrependimento, o peso de quebrar a aliança com Deus, ela vem como a causa real do pecado. Então, por mais que ele tenha feito, por quantas pessoas ele tenha enganado, ou quantas ele tenha matado, quantas ele tenha seduzido, isso não era nada diante da questão do arrependimento. Porque o que levou Davi a pecar não foi todas as situações, foi o fato dele ter se distanciado da aliança que ele tinha com Deus. Então, a base do arrependimento é exatamente essa, quando nós reconhecemos que, por mais maléfica que tenha sido a nossa atitude, a primeira pessoa e a principal pessoa que nós pecamos contra ela foi contra Deus, porque quebramos os princípios de Deus, quebramos a aliança que nós temos com Ele. E aí está a base do arrependimento. Com certeza. Quando eu reconheço que eu pequei contra Deus, não é? Aí sim eu estou até pronto a restaurar com os outros. E ao mesmo tempo, assim, quando vem esse arrependimento, e como você falou, vem aquele alívio, então a pessoa tem esse entendimento que foi perdoado. Sim. Né? E ao mesmo tempo está sendo capacitado para poder voltar lá atrás e tentar consertar, né? Porque pelo menos minimizar a situação. O efeito. Né? Nós temos aqui a participação também lá de Nova Friburgo. Olha, glória a Deus por Nova Friburgo.
Aqui é o Ricardo e Suelene. Gostaríamos de pedir oração para a Odélia, que é a irmã da minha esposa. Este canal é uma bênção nas nossas vidas, que a paz de Deus, do Deus vivo, esteja sobre a vida de vocês. Muito obrigado. Né? Deus abençoe aí Nova Friburgo. Temos aqui uma outra participação. Olá, bom dia, me chamo Alexia e gostaria de pedir oração, pois estou num momento de muita tribulação em meio à minha família. Pedir oração pelos meus pais, meu filho, meu noivo, pois precisamos dessas orações. Deus abençoe. Nós vamos orar sim aqui no final, viu? Obrigado aí pela participação. DDD 22 também, que bênção. Ó. Rio de Janeiro acompanhando a gente. DDD 24 também é Rio de Janeiro. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Peço oração pela minha vida espiritual, pois tenho passado muitas lutas. É o Marcos Vinícius de Barra do Piraí, lá no Rio também. Bênção, vamos orar sim por cada um desses pedidos, em nome de Jesus. Temos aqui, meu nome é Carolina, sou de Belo Horizonte. Peço que orem pela minha família, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento para agir contra aqueles que nos ofendem, maltratam e nos perseguem. O programa de vocês é uma bênção. Minha mãe cria minha sobrinha, filha do meu irmão, e a mãe dessa minha sobrinha tem mandado mensagens ofensivas, inclusive a maldição da vida da minha mãe, e isso sem motivo. Minha mãe cria ela com tanto amor, mas a mãe biológica parece se sentir culpada, pois nesse final de semana a filha não quis ficar com ela, né, com a mãe. Então começaram as mensagens de ofensas e maldições. Minha mãe está muito chateada com isso e gostaria então que vocês dessem um conselho e orassem por isso, né? Já vamos falar sobre isso. Bom dia, pastores. Quero agradecer por essa programação que abençoa muito nós como telespectadores. Um grande abraço da Vânia Crispim, lá de Curitiba, Paraná. E Vânia, um grande abraço nessa terra abençoada aí, né, de Curitiba. Que aqui temos mais uma outra participação aqui. Só que pronto. Bom dia, pastores. Meu nome é Janaína. Eu sou casada há 11 anos e cristã há 6. Nesse tempo, meu esposo me acompanha, se batizou, mas não consegue se envolver, não consegue interpretar e estudar a Bíblia, e com isso algumas vezes gera discussão em minha casa, porque eu gosto de participar e me envolver, e ele não. Me ajudem, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Uma palavrinha rapidinha sobre isso, que o nosso tempo está avançando. A questão é vocês entrarem em um acordo, porque o fato dele não querer ir junto com você, mas se ele não te impede de ir, então você está livre para fazer. Se você está fazendo debaixo da bênção do seu marido, que é a sua cobertura natural, sua primeira cobertura espiritual é o seu marido. Agora, se isso está trazendo confusão na sua casa, avalie e primeiro submeta-se ao seu marido. Então, ore para que o Senhor possa realmente mudar a situação, mas não deixe de fazer em concordância com seu esposo. Ok. Olha, aqui nós colocamos publicamente, procurou ser restaurado como um homem espiritual e ser restaurado como rei. Né? Primeiro ele colocou a área dele espiritual, né? Muitas vezes as pessoas até nos ligaram aqui perguntando sobre a questão do esfriamento, de perder o primeiro amor, e aquilo ali esfriou Davi da comunhão dele com Deus por conta da vergonha que ele estava do pecado. Então, a primeira coisa que ele fez, né, depois que ele arrependeu e tudo, é a restauração do homem espiritual. E depois restaurar o seu reinado. Porque o pecado, o que ele faz? Ele afasta a pessoa de Deus e tira a pessoa da onde ele está, de uma liderança, de confiança. Ele precisava o quê? Restaurar a confiança dele com o povo, como rei. E também, primeiro, como homem espiritual, para depois como rei. Não é? Então, essas duas coisas aqui têm que ser restauradas na vida da pessoa. Amém. Uma coisa interessante, Guerra, porque a gente não tem uma ideia muito clara, pelo contexto bíblico, se isso chegou a ser um escândalo para a nação. Né? Então, Natã, quando ele confrontou Davi,
A ideia que nós temos é de que Natan fez isso pessoalmente, Sim. né? Sim. E que algumas situações não chegaram ao domínio público. Mas é uma coisa muito interessante que eu quero ligar esse ponto com o primeiro ponto, que é quando nós entendemos que foi contra Deus que nós pecamos. E aí sim, eu preciso então buscar primeiro a minha restauração com Deus e depois minimizar as consequências. E essas consequências, elas vêm em todos os sentidos, como aconteceu na vida de Davi. Agora, quando a pessoa realmente ela se submete ao senhorio do Senhor e se arrepende genuinamente daquilo que fez, primeiro perante o Senhor, ela aceita a correção do Senhor. Sim. E isso fez diferença na vida de Davi dali para frente. É lógico. Né? Davi, ele foi repreendido pelo profeta, ele se arrependeu, Deus falou o que ia fazer com Davi por causa do pecado de Davi, e Davi em nenhum momento reclamou de Deus ou murmurou contra aquilo que ele estava passando ou vivendo. Isto é, ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu e aceitou a disciplina de Deus. Não é? Então, isso é prova de arrependimento. Aqui nós temos uma participação também do DDD 22, olha que benção, o povo está firme lá naquela região de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Peço oração pela restauração do meu casamento. Fui casado 29 anos, mais 3 de namoro e noivado, enfim, 32 anos juntos, felizes. E estamos há 2 anos e 8 meses separados. E agora voltamos a se falar. Quero meu casamento de volta, em nome de Jesus. Tem como me dar uma palavra? A paz, pastores, me ajudem. Olha, ainda há esperança. Ainda que na terra não se veja a raiz, ao cheiro das águas brotará. Amém. Então, ainda há esperança. Jó 14:7. Tá bom, é isso mesmo. Então, o fato de vocês já voltarem, né, não sabemos em que circunstâncias essa separação foi estabelecida, provavelmente uma briga ou uma confusão, porque ficaram sem se falar um tempo. O fato de vocês já voltarem a se falar já é um bom sinal disso. Agora, comunique amor e comunique de maneira clara a sua intenção na restauração, porque vai ser possível quando a outra pessoa entender que você realmente quer essa restauração. Ela vai se posicionar de uma maneira favorável, com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.